Oi, gente, tudo bem? Vou gravar para vocês então mais uma aula que é sobre o barroco. Eu juro que eu tentei fazer uma aula bem mais resumida, mas não consegui. Ao contrário, ficou maior do que as outras. Mas se vocês forem assistindo ver, eu já sei tudo isso, ignorem, né? Não assistam. Mas eu vou fazer aqui também para fim de revisão, caso vocês queiram, para não, eu não consigo não fazer tudo. Dá aquela sensação de ficou mal feito, sabe? Eu não consegui resumir, desculpa. E eu não consegui resumir justamente porque o barroco é um período muito rico, porque ele vai englobar aspectos que era lá da Idade Média, junto com aspectos aqui do classicismo, essa confusão de tudo, e vai ter muita expressão artística para mostrar essa angústia, essa confusão que gera no ser humano. Então é um período muito rico historicamente e também culturalmente. Então é bem difícil a gente resumir tudo isso. Mas vamos lá. O último período literário que a gente estudou era o quinhentismo. O quinhentismo eu coloco período literário entre aspas, porque nem todos consideram período literário. Falei isso para vocês. Então, de fato, o último período literário que é certeza que é literário é o classicismo, em que vive, é um período, uma expressão artística que convive no contexto histórico do Renascimento. Nesse contexto histórico, o que, que a gente tinha? Razão acima de tudo, antropocentrismo, a gente tinha a igreja ali perdendo os fiéis, né? Tentando, e muito, a igreja ficando muito capitalista, porque vendia as indulgências, vendia espaços para enterrar os fiéis lá na igreja, e estava uns princípios antropocêntricos tomaram conta da igreja, e por aí estava nesse contexto. Então, vamos só lembrar, pegando aqui a imagem da tela inicial, o quanto ela já se diferencia da imagem da tela inicial do classicismo. Olha o que a gente tinha aqui no classicismo. Era um ser humano mais bem com ele mesmo, muito equilíbrio, tanto fisicamente quanto talvez psicologicamente, aí com as teorias filosóficas da época. Na arquitetura, a gente tinha essas colunas muito bem estruturadas. Aqui no Barroco é totalmente diferente. Olha o que vocês já têm aqui na tela inicial. Olha a diferença do olhar daquele homem lá, da imagem da criação de Adão, para o olhar desse homem aqui, jogado no colo dessa mulher, com os seios de fora, nesse ambiente escuro, em contraste com o claro. Então fica muito, já de cara nessa imagem a gente já consegue observar a característica de angústia do barroco. Então vamos entender por que a gente chega nesse tipo de expressão artística, tá? Então, ó, tava tudo equilibrado lá por volta de 1500, naquele período, todo o homem super concentrado nele mesmo, ciência avançando, razão. 100 anos depois, mais ou menos, a coisa começa a mudar, né? Por que começa a mudar? Por quê? Lá, né, no o clero, tudo começa no clero, né? A Igreja Católica começa a, a perder um pouco da importância da representatividade por conta da reforma protestante. Vocês com certeza estudaram isso em história, mas a reforma, de forma bem simples, foi um momento em que algumas pessoas começaram a questionar, pessoas de dentro do clero começaram a questionar os dogmas da igreja. Uma delas foi Lutero. Então, eles começaram a pegar a Bíblia, replicar a Bíblia e começaram a ler, porque a Bíblia antes não era de acesso para todos. Mas eles começaram a ler e discutir e ali questionar algumas coisas que a igreja estava fazendo e contra, né? E a principal crítica era o fato de a igreja estar muito capitalista e ter perdido a ideia da espiritualidade, que era a ideia inicial muito vivida lá na Idade Média. A estrutura da igreja já estava mudando, ou seja, tornando muito capitalista, né? Uma representação disso era a venda de indulgências. Não se cons... Aí o que acontece? A igreja começa a perder força e não consegue lidar com tanto protesto, né? O Lutero, por exemplo, escreve várias teses sobre as indulgências, coloca essas teses na porta de algumas igrejas, isso se espalha pela Europa, várias pessoas concordam com a posição de Lutero, inclusive